Efésios 3, dos versos 8 até o 13, nos diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Queiram sentar, queridos. Hoje à noite nós vamos considerar que devemos ser cooperadores de Deus na realização do seu plano. Eu não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de cooperar diretamente com algo, com a realização de um plano. Alguém fez um plano, talvez uma viagem, talvez uma pessoa tinha que se ausentar e desejava que alguém a substituísse. Você cooperou com esse plano, você foi uma peça-chave, você foi alguém que foi muito útil na realização daquele plano. É mais ou menos isso que Paulo está expressando nessa passagem em que ele fala do plano de Deus e da participação dele. Estamos diante de uma passagem biográfica, uma das muitas. Nós temos muitas passagens no Novo Testamento em que Paulo fala dele como alguém que estava cooperando, ou da participação dele na realização do plano de Deus. E, irmãos, eu penso que nós temos lições preciosas diante do que Paulo está explicando para nós nessa noite. Como que eu e você podemos ser cooperadores de Deus na realização do seu plano? Em primeiro lugar, reconhecendo a nossa insignificância diante da grandeza. Nos versos 8 e 9, Paulo está continuando. Ele inicia o capítulo orando por eles. Disse que está rogando por eles, lá no verso 1 do capítulo 3. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aí ele interrompe essa oração, que vai ser retomada a partir do verso 14, e ele passa a falar de um mistério. Ele disse que recebeu esse mistério por revelação. Ele estava explicando esse mistério. Ele escreve para eles, diz que ao lerem eles teriam compreensão desse mistério. Ele diz que esse mistério esteve oculto, foi uma semente nos escritos do Antigo Testamento, mas estava sendo revelado por Deus agora, sendo trazido por Deus agora, através dos apóstolos e também dos profetas. Os profetas também cooperaram nesse propósito de Deus, de trazer esse mistério. E Paulo diz que esse mistério, ele explica bem claro no verso 6, era que mediante o evangelho os gentios, algo que era quase que inaceitável para os judeus, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então os gentios, eles participavam juntamente com Israel. Aquilo que havia sido prometido a Israel também dizia respeito aos gentios, e eles faziam parte de um mesmo corpo. Então grandes coisas estavam sendo feitas, e Paulo estava anunciando. No verso 7 ele diz que ele era um servo de Deus, alguém que servia a Deus, para que esse evangelho, esse evangelho que anunciava o mistério em que judeus e gentios estavam incluídos em um mesmo corpo, em um mesmo plano. Paulo então servia a Deus
na divulgação dessa mensagem. Depois de já ter considerado essas coisas, aí Paulo fala em termos muito pessoais da participação dele na realização desse plano. É interessante, irmãos, que Paulo ele inicia falando da sua insignificância. Ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. E aqui a gente precisa de fato dar uma paradinha. Paulo ele está falando de coisas grandes, mas ele diz, falando acerca dele, que ele era um cooperador de Deus, ele servia a Deus, ele era alguém que participava como alguém que serve os outros, que está beneficiando os outros, cuidando dos outros. Mas quando ele pensa nele mesmo, ele olha para si e vê uma completa insignificância. Ele diz: embora eu seja o menor dos menores. Essa expressão que Paulo usa, o menor dos menores, é um superlativo. Superlativo é quando a gente quer usar uma palavra para falar que algo é muito grande ou que algo é muito pequeno, né? Então nós falamos: olha, rapaz, ele estava tão alto, da altura do céu. Se a pessoa está, né, sei lá, voando em qualquer instrumento próprio para isso, e se está muito alto, então nós usamos palavras para expressar que está alto, bem alto. Não é apenas alto, mas muito alto. Ou então que está baixo, bem baixo, muito baixo. Aqui Paulo usa uma linguagem para falar que ele era realmente pequeno. Ele poderia ter dito: a mim, um pequeno servo. Mas ele não diz: a mim, um pequeno servo. Ele fala dele mesmo como sendo o menor dos menores. Paulo diz o seguinte: se você quiser, pense naqueles que são os menores de todos os servos de Deus. Ele diz: eu sou o menor dos menores dos servos de Deus. Irmãos, Paulo ele não sofria de baixa autoestima. Baixa autoestima é alguém que sempre vê a si mesmo como a barata do momento. Todo mundo é inteligente, todo mundo se dá bem, todo mundo consegue ir além, todo mundo consegue fazer as coisas, mas ele é a barata do momento. Nada para ele dá certo. Ele é uma pessoa que não sabe de nada. Tudo acontece de ruim com ele. Ele se interpreta dessa maneira. Isso aqui não acontece com Paulo. Paulo não sofria de baixa estima, de baixa autoestima, de jeito nenhum. Não. Mas quando nós olhamos para essa expressão, eu sou o menor dos menores, o que é que Paulo está querendo dizer? Será que ele está dando uma de humilde? Não, ele sabe que ele é alguém que coopera muito, mas ele está só aqui fazendo uma média. Dificilmente isso é verdade. Paulo não tinha esse tipo de maquiagemzinha para se apresentar. Não era alguém orgulhoso, não era alguém que sofria de baixa autoestima, e ele não era essa pessoa que precisava, que queria ficar fazendo arrudeios, médiazinha. Paulo não é esse tipo de pessoa. Nos parece que Paulo realmente tinha uma consciência da sua insignificância a partir do fato de que ele havia sido um perseguidor da igreja. Ele diz em outros lugares que ele mesmo nem merecia, que ele era alguém que não deveria estar, porque ele havia sido um perseguidor da igreja. Então, pelo fato de ele, a princípio, nem ter crido, Deus indo atrás dele, trabalhando na vida dele, atraindo ele, e ele resistindo, Deus de fato cercando ele resistindo até o devido tempo, chega ao ponto que ele se torna perseguidor da igreja, prendendo pessoas, talvez matando pessoas, no mínimo cooperando com a morte de pessoas. Paulo muito provavelmente olha para a sua condição passada e a sua ligação com a igreja de Deus, com o povo de Deus, e ele diz: eu sou o menor dos menores. Não havia algo que fosse precioso em mim para que
eu tivesse algo tão sublime. Ele diz, pelo contrário, se alguém fosse ter de fato essa glória, deveria ser outra pessoa e não eu. Paulo reconhece a sua insignificância. Agora, um outro fato que merece muito a nossa atenção é que ele fala que ele é o menor dos menores de todos os santos, de todos os crentes. E ele fala que ele é o menor dos menores diante de uma grande missão, diante de uma sublime missão. E ele nos diz o que é isso, nesse restante de verso 8 e verso 9. Aí ele diz, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele vai nos dizer que foi concedida a ele, foi dado a ele a dádiva, a bênção de anunciar. A palavra que é usada aqui para anunciar é a mesma palavra que muitas vezes é utilizada para falar da pregação do Evangelho em termos mais informais. Ele diz que recebeu a dádiva de ser um anunciante do Evangelho aos gentios. Aqui precisa ser destacado, irmãos, que os apóstolos, eles tiveram missões, focos, campos diferentes. Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, ele disse que certa vez se encontrou com os apóstolos, com os demais apóstolos, não para aprender o evangelho deles, porque Paulo tinha recebido por revelação, mas Paulo, atendendo a uma revelação, foi a Jerusalém encontrar-se com eles. E lá ficou certo que eles, os demais, iriam para os judeus e que Paulo iria para os gentios. Então era um campo específico, era um público específico. Não é que Paulo menosprezava, desprezava os judeus, ele falava a eles também, mas ele reconhece que Deus deu para ele um ministério ligado aos gentios. Aí ele diz, para mim foi concedida esta graça de anunciar ou de evangelizar os gentios, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então veja a riqueza daquilo que estava sendo dado para Paulo a partir dessas declarações. Primeiro, ele é separado como um missionário aos gentios. Segundo, sendo separado como missionário aos gentios, ele tem uma mensagem que ele descreve como as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, falar de Cristo é falar de algo muito profundo. É falar de algo que às vezes nós chegamos a certos limites de compreensão e por mais que nos esforcemos, nós apenas cremos. Paulo, em outro momento, ele disse que tinha sido arrebatado ao terceiro céu e ele tinha ouvido palavras inefáveis que não eram permitidas dizer ao homem. Então há coisas que são realmente sublimes, maravilhosas. Não é à toa que em Filipenses 3, 7 e 8, quando Paulo menciona o seu glorioso passado, ele disse que comparava todas aquelas coisas a esterco. Quando essas coisas, ainda que eram preciosas, ainda que eram realmente desejáveis por qualquer pessoa, quando comparadas à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Paulo diz, essas coisas, elas são esterco, e eu deixo todas essas coisas para ganhar a Cristo. Então ele diz que Deus havia dado para ele a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Não pense aqui em riquezas em termos materiais, isso seria completamente ridículo. São as riquezas da pessoa de Cristo, são as riquezas da transformação de Cristo, são as riquezas daquilo que Cristo é e faz. Anunciar o Evangelho é falar daquilo que existe de mais sublime sobre essa terra.
E então, irmãos, Paulo disse que ele havia recebido essa grande dádiva de anunciar as insondáveis, é algo que vai além da nossa compreensão, as insondáveis riquezas de Cristo. Aí chega no verso 9, ele diz o seguinte: e esclarecer a todos a administração deste mistério. Esclarecer aí é trazer luz, trazer uma explicação que traz compreensão, que mexe com o entendimento. A palavra esclarecer, trazer luz, ela é bem utilizada nessa carta aos Efésios. Pessoas que não estão em Cristo são descritas como trevas, quando antes vocês tinham a mente obscurecida, a mente nas trevas, a mente sem luz, mas agora em Cristo vocês foram esclarecidos, vocês têm compreensão, veio luz sobre a mente de vocês. Paulo diz que ele é instrumento de Deus para esclarecer, para trazer luz e esclarecer a todos. A ideia de gentios, de judeus, a todos, não há um grupo restrito, a esclarecer a todos a administração deste mistério. A administração, Paulo se vê como um servo. Essa palavra administração aqui era muito usada no contexto da mordomia, como um mordomo que está entregando algo para alguém. Ele está entregando, ele está fazendo algo que não é dele mesmo, mas ele está como um servo que serve a outro, e ele está entregando algo para alguém. Ele diz de esclarecer a todos a administração deste mistério. O mistério ele já tinha falado, estava oculto em Deus. Haviam declarações que não ditas até o presente momento acerca do fato que judeus e gentios fariam parte de um mesmo corpo, que a mesma promessa que havia sido destinada aos judeus era também para os gentios, e que isso era para ser vivenciado em Cristo. Paulo disse então que ele era um instrumento, um cooperador nas mãos de Deus, para esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Era como que um segredo em Deus, por isso que ele usa a palavra mistério. Então foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas, ou que criou o universo. É a ideia também dessa palavra, todas as coisas. Aquele que fez tudo, ele manteve essas coisas ocultas, e ele tem me usado para esclarecer esse mistério, que de outras gerações, de outros homens, foi mantido em oculto, mas que agora está sendo revelado. Irmãos, quando nós somos humildes, sem termos do que nos gloriar, essa humildade, ela é fato, a gente não entende o que. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o exercício da humildade, especialmente diante da grandeza. Paulo, ele recebeu uma comissão. Ele era alguém que ia levando a palavra de Deus a um público específico, a um campo específico, e ele fala de uma mensagem. Ele descreve essa mensagem como as insondáveis riquezas de Cristo, algo muito sublime, muito precioso, e ele era um instrumento para esclarecer algo até então não compreendido. Irmãos, aquilo que Deus estava conferindo a Paulo era algo realmente muito grande, era algo que facilmente poderia ensoberbecer qualquer pessoa, qualquer crente. Irmãos, diante disso eu quero que você pense em algumas coisas. Eu e você, nós temos uma facilidade de nos ensoberbecermos. Se você é alguém que faz algo muito bem, se você é alguém que tem muita facilidade de se relacionar com pessoas e de manter essas relações, alguns têm facilidade
de criar relações, mas também tem a facilidade de perder. Talvez você tenha muita facilidade de ganhar dinheiro, uma habilidade, naquilo que você põe a mão, o negócio dá certo, o negócio anda, o negócio vai. Talvez você tenha muita facilidade de ser sábio nas negociações, nas transações. Talvez você tenha uma grande habilidade, se não nos negócios, nos estudos. Você é alguém que nos estudos a coisa vai, a coisa anda, a coisa flui. Talvez você é alguém que tem muita habilidade na evangelização. Você fala do Evangelho, pessoas te escutam, pessoas te atendem, pessoas creem a partir daquilo que você diz. Nós podemos perceber algo que é realmente destacável. Talvez você tenha muita facilidade com a música. Talvez você tenha muita facilidade como um professor, um instrutor, alguém que ensina, alguém que anuncia. Irmãos, quando nós temos facilidade, habilidade, destreza, destaque com algo, aquilo quer suscitar em nós orgulho, aquilo quer suscitar em nós a ideia de que nós somos pessoas capazes, pessoas que devem ser reconhecidas, pessoas que devem ser apreciadas, pessoas que devem ser colocadas em destaque. Deve sempre haver um pedestal, um lugar mais alto para nós, e todos devem perceber aquilo que nós fazemos. Na verdade, muitas vezes nós fazemos de tudo para que as pessoas consigam perceber o nosso grande valor e as grandes habilidades que nós temos. Mas não deveria ser assim. Quando isso acontece, na verdade, nós podemos perceber que nós estamos a caminho da maturidade cristã, mas ainda estamos muito longe dela. Irmãos, como cooperadores de Deus, eu e você devemos reconhecer a nossa insignificância. Eu e você precisamos cultivar um senso do nosso lugar nesse plano, nessa obra. O ponto alto do plano não é você, nem eu. O ponto alto do plano não são as habilidades que Deus te deu. O ponto alto do plano não é a maneira como você faz, nem os resultados que você colhe. O ponto alto do plano não é você e nem eu. Algo que eu e você precisamos reconhecer. Se nós de fato estamos crescendo e imitando bons exemplos, irmãos, é que se alguém como Paulo é o menor dos menores, eu e você também. Que passado eu e você temos para que Deus nos confiasse tão grandes habilidades? Quais são as virtudes natas que você tem por si próprio para dizer que você é a pessoa distintiva naquilo que você faz, e não Deus, e não a mensagem que Ele nos dá? Eu e você cooperamos bem nesse plano quando eu e você reconhecemos a nossa insignificância. Isso é extremamente necessário. Mas uma segunda maneira de cooperarmos na realização desse plano é servindo realmente a Deus, servindo a Deus no cumprimento dos propósitos dele. Olha a partir do verso 10. A intenção dessa graça era que agora, então ele diz o seguinte: foi-me dada essa graça de anunciar, com o propósito de. A intenção dessa graça, ou o propósito de Deus ter dado essa graça, era para que agora, e esse agora realmente diz que noutros tempos Deus não teve esse propósito, mas agora Ele tem. Agora, mediante a igreja é o agente, é o instrumento nas mãos de Deus, para que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. E aqui a igreja, ela é chamada de a multiforme. Interessante, essa carta de Paulo aos Efésios, ela é bem eclesiológica. E Paulo diz que a igreja, ela tem multifacetas.
Essa palavra multiforme nos traz a ideia de um tecido de várias cores, multifacetado. Ele não tem uma aparência só, não é uma cor só, não é um único timbre, mas tem várias facetas. E aqui, irmãos, é muito importante que eu e você entendamos: a igreja do Senhor Jesus, ela não tem uma característica simples ou prendida numa caixinha concebida por nós. Muitas vezes nós queremos pensar na igreja de Deus apenas nos nossos moldes, apenas nos nossos padrões. Eu acho muito triste, eu entendo com muita tristeza que muitos crentes, eles olham para outras denominações e muitas vezes olham com desprezo. Queridos, a igreja, ela vai muito além da nossa própria denominação. Existem características muito apreciáveis em outras denominações que nós não temos, ou que nós temos de maneira bem pouquinha. Precisaríamos aprender com esses outros. É preciso dizer que outros têm muito mais fervor na oração do que nós. É preciso dizer que outros enfatizam muito mais a evangelização do que nós. É preciso dizer que outros buscam se esmerar na profundidade das Escrituras mais do que nós. É preciso dizer que outros estão buscando maneiras novas e próprias de anunciar a Cristo, estão preocupados com os perdidos mais do que nós. E às vezes nós nos achamos as pessoas, o grupo, a denominação mais brilhante, mais fantástica, e que a igreja se resume em nós, mas não é. A igreja, ela tem multifacetas. Paulo diz que era o propósito de Deus que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, a igreja, ela é apresentada, ou classificada, ou descrita como a multiforme sabedoria. Deus tem a sua maneira de se apresentar com múltiplas formas, e Ele faz isso através da igreja, do corpo. Vai além de nós. É importante, queridos, que nós saibamos dar graças a Deus por aquilo que Deus fez em nós e por nós, mas pelos outros também. Pense na igreja como um corpo, como a noiva de Cristo. Pense na igreja como um grupo de salvos com suas características, que tem de fato múltiplas facetas e que vai além do nosso grupo denominacional. Pensar na igreja apenas em termos da nossa própria denominação é uma pobreza de pensamento gigantesca. Deixamos de aprender, deixamos de crescer, deixamos de vislumbrar, deixamos de tentar adquirir características que em nós são tão necessárias de crescerem, de aparecerem mais, porque só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo e apreciar somente Ele. Precisamos ter essa visão da igreja de Deus. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então Deus tinha o propósito de que o plano dele, de acordo com o seu desígnio, de acordo com o seu plano, que Paulo vai dizer no verso seguinte, essas coisas elas fossem esclarecidas, tornassem claras às autoridades, aos poderes e autoridades. Essa expressão poderes e autoridades nas regiões celestes, elas nos remetem a anjos, mas também a demônios. Nas regiões celestes aqui, é um contraste, não em relação àquilo que Paulo está dizendo. Não estou falando dos poderes e autoridades terrenos, mas dos lugares celestiais, quando ele diz, nesse verso 10, a multiforme sabedoria de Deus tornar-se conhecida dos poderes e autoridades
nas regiões celestiais. Era do propósito de Deus que o seu evangelho, com as suas muitas nuances, com a amplitude do seu plano, se tornasse conhecido não apenas das pessoas, mas de todos os poderes existentes nesse universo. Então a igreja coopera com Deus na realização desse plano. Chegando no verso 11, Paulo diz: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus faz isso usando a igreja como agente, querendo que se torne conhecido de poderes e autoridades. Ele faz tudo isso de acordo com o seu eterno plano. Paulo volta mais uma vez a dizer: Deus tem um plano, esse plano é eterno, esse plano não foi concebido ontem, há um ano atrás, há 10 anos atrás, mas na eternidade. Todas as coisas estão sendo feitas de acordo com esse plano. Ele já disse isso. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 11, quando Paulo diz assim: nele foram também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então esse plano, ele é todo inclusivo, inclui todas as coisas. Esse plano é eterno. As coisas que estavam acontecendo agora aconteciam em conformidade com esse plano eterno, e esse plano tem a sua centralização em Cristo. Diz-nos que ele realizou o que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano de Deus gira em torno de Cristo. Ele é o Redentor, ele foi quem morreu na cruz do Calvário, e todo o plano gira em torno dele. Verso 12: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Nesse plano que é realizado em Cristo, Cristo é o centro desse plano, e todos que vêm até Cristo têm livre acesso a Deus e devem fazer muito bom uso desse livre acesso a Deus. Deus tem um plano, irmãos. Esse plano inclui o anúncio do Evangelho em todos os lugares. Esse plano incluiu Paulo como um agente que esclareceu, que foi instrumento de Deus para que essa mensagem fosse levada a lugares longínquos. Esse plano Deus já tinha realizado ou estabelecido desde a eternidade, e ele estava usando Paulo, e esse plano nos diz que a igreja é o agente de Deus. Paulo serviu como um cooperador de Deus no cumprimento do propósito de Deus de levar essa mensagem, esse anúncio, os esclarecimentos, tudo aquilo que estava ligado a essa mensagem, a esse mistério, a esse evangelho, a esse plano. Paulo levava por onde quer que ele ia, e ele era cooperador de Deus. Queridos, nós, igreja, somos o agente de Deus para que Deus continue cumprindo o seu plano. Agora, algo que é às vezes estarrecedor é o tanto que eu e você estamos distraídos na cooperação com Deus para que essa mensagem seja anunciada, para que essas riquezas de Cristo sejam levadas a outras pessoas no contexto onde nós estamos, a outras pessoas num contexto mais distante de nós. Irmãos, é incrível como grande parte da igreja de Cristo ela está distraída com aquilo que não é necessariamente o plano de Deus, o propósito de Deus. Estamos muito focados nos nossos planos, estamos muito focados no nosso próprio propósito, naquilo que é um propósito meu. Muitas vezes
a parte do propósito de Deus para mim. Eu fico impressionado, tem crentes que eles olham para a sua vida profissional. Não, peraí, eu sou crente lá na igreja. Não, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu negócio, aqui é a minha empresa, aqui é o que eu estou fazendo. Eles desconectam as ramos da sua vida, setores da sua vida, do seu cristianismo. E eles interpretam esses setores da sua vida como algo particular, distinto do todo do plano de Deus para a vida dele. É interessante que por causa desse tipo de pensamento esquisito, pessoas cometem maluquices horríveis. É interessante. O que tem de crente, por exemplo, sonegando impostos. Eu conheço um contabilista que ele diz o seguinte: pastor, eu tenho que insistir com donos de empresas, crentes, que eles paguem os seus tributos ao governo. Eles ficam tentando de todas as maneiras driblar, tirar, sair. Não, a gente tem que dar um jeito, eu não posso dar esse tanto para o governo, as coisas não vão dar certo. Um outro contabilista esteve me falando que no momento do imposto de renda, o tanto de gente que inventa sobrinho, que inventa dependente, que cria fulano daqui, dali, para que esteja das maneiras como lhe for possível, burlando o governo. Nós queremos desconectar partes da nossa vida, como se os nossos negócios, como se a administração dos nossos recursos, como se setores da nossa vida, se todos eles não fizessem parte de um todo integrado. O que é pior é que parece que em certos momentos da nossa vida, nós vivemos a nossa vida voltada apenas para nós, aquilo que nos interessa, aquilo que é o nosso plano, aquilo que é o nosso próprio propósito, aquilo que interessa somente a mim. E somos uma geração distraída. Somos uma geração que vive gastando tempo com bobagens. Somos uma geração que pensa no todo da vida em termos apenas de nós mesmos. Não, queridos, não é assim que Paulo, por exemplo, se via. Não é assim que na autobiografia de Paulo, ele vê a ele como instrumento de Deus. Livre ou preso, tendo boas condições ou não, tendo as coisas que ele desejava, que ele aspirava ou não. Muitos de nós não vivemos a paz que nós cantamos, porque Cristo não é o centro do nosso plano. O centro do nosso plano ou é outra pessoa ou é outra coisa. Aí então chegamos a resultados tão indevidos. E irmãos, para Paulo era Cristo, a sua mensagem, a sua pessoa, as insondáveis riquezas de Cristo, aquilo que pertencia a Ele, aquilo que dizia respeito a Ele, era um anúncio que Ele queria levar para todas as pessoas. E Ele diz que a igreja é parte desse plano de Deus, de anunciar, de fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus conhecido de todos, de todos. Mas, queridos, uma terceira maneira de nós sermos cooperadores de Deus é não deixando que a nossa situação traga desânimo a outros. Veja o verso 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo conta todas essas coisas, falando acerca das tribulações dele. Paulo tem um interesse muito grande, que eles não ficassem desanimados. Ele diz, portanto, diante dessas coisas, entendam, eu fui colocado como alguém para anunciar o Evangelho, estando preso. Isso não tira o foco do plano. Peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Ficar desanimado é ficar desencorajado,
é perder o ânimo, é não querer ir em frente. Paulo está dizendo, a minha situação, e ele já tinha dito isso em outros lugares, por exemplo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, e nós pensamos que ele escreveu sua carta aos Filipenses antes da sua carta aos Efésios. Paulo ele nos diz que o fato de ele estar preso, na verdade, cooperava para que o Evangelho avançasse. Tinham pessoas fazendo acusações levianas contra Paulo. Ele disse, venham cientificar, venham deixar claro para vocês que na verdade o que tem acontecido comigo tem cooperado para que o Evangelho avance. E lá ele dá várias razões. Então, irmãos, Paulo está dizendo, a minha situação não deve gerar desânimo em vocês. Ele diz duas coisas acerca das tribulações. Eles não deveriam ficar desanimados por causa das tribulações de Paulo. Em primeiro lugar, as tribulações de Paulo não justificavam o desânimo deles. Como assim? O fato de Paulo estar preso não deveria fazer com que eles esmurecessem, com que eles ficassem envergonhados. Paulo não foi preso como um bandido, Paulo não foi preso como um transgressor, não foi preso porque estava mercadejando as Escrituras. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Ele diz, então isso não deve trazer tristeza a vocês. Não fiquem tristes por causa da minha condição. Continuem firmes, continuem animados, encorajados, continuem seguindo em frente. Aí ele diz no finalzinho do verso, pois essas tribulações, elas são uma glória para vocês. Pois elas, aquilo que estava acontecendo com Paulo, são uma glória para vocês. Paulo era ministro de Deus, servia ao Senhor no campo voltado para os gentios, estava padecendo por causa desse Evangelho. Ele era alguém tão entregue à vontade de Deus, que se fosse preciso padecer por causa do Evangelho, ele iria até as últimas consequências. Paulo diz, pessoas servindo assim, isso é uma glória para vocês. É esse nível. Ele não se gloria, trata-se de alguém humilde, trata-se de alguém que vê a sua insignificância. Ele diz, as minhas tribulações, antes de serem para vocês um motivo de desânimo, é para vocês um motivo de glória. Até as prisões de Paulo cooperavam para o Evangelho. Queridos, uma pergunta que deve ser feita para nós é a seguinte: o seu cristianismo, o meu cristianismo, anima outros ou desanima? Fortalece outros ou os enfraquece? Aquilo que acontece conosco acontece como resultado da nossa caminhada no Evangelho. Imagine se Paulo tivesse preso, porque Paulo era um pilantra que comprava e não pagava. Imagine se Paulo tivesse preso porque era alguém que sonegava impostos e foi feita uma vasculha na sua vida e ficou claro que ele era um sonegador. Imagine se Paulo fosse alguém como muitos dos nossos dias são, mercadejantes das Escrituras, bandidos religiosos, e se fosse preso por causa disso. Como que Paulo poderia dizer que a situação dele cooperava com o Evangelho? Como que Paulo poderia dizer que a situação dele não traria desânimo a outros? Traria. Ele era um líder, um apóstolo. E queridos, eu e você, o seu e o meu cristianismo animam, fortalecem. As nossas lutas são resultados de viver uma vida cristã fiel a Deus, ou são resultados das nossas trapalhadas, das nossas infantilidades, das nossas carnalidades, da nossa vida não vivida no Espírito, da nossa vida vivida para nós mesmos, de nós vivemos o nosso próprio plano, independente do plano de Deus? Que as nossas vidas animem outros, que o nosso cristianismo seja tal que encoraje outros,
que fortaleça outros, que seja uma bênção na vida de outros, que até mesmo as nossas tribulações sejam usadas por Deus para fortalecer a fé de outros. É para ser nesse nível de relacionamento que o seu cristianismo e o meu devem ser vividos. Caso contrário, eu e você provavelmente não somos cooperadores de Deus. Irmãos, sem medo de vacilar, a igreja tem muito do que se arrepender em nossos dias, porque vive para si, porque vive para o seu próprio plano, porque vive segundo os seus próprios valores, porque só consegue olhar para o seu próprio umbigo, porque só consegue vislumbrar aquilo que interessa a si mesmo. Nós podemos dizer que o cristianismo de muitos é um cristianismo que desanima, é um cristianismo que enfraquece. Se não fosse o fato do Senhor nos sustentar pelo exemplo de outros, nós seremos levados por enchentes, por ondas. Esses dias eu tive a oportunidade de falar do Evangelho para alguém, e a primeira pergunta assim: mas você é daquele pessoal que vive atrás do vil metal? Eu disse: não, eles são uma vergonha para a causa de Cristo. A teologia da prosperidade, ela é um engodo, ela é um gasto, ela é uma pedra de tropeço. Ela não glorifica a Deus, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Muitos daqueles que se dizem cristãos, ou com ideias erradas, ou com práticas erradas, se tornam pedra de tropeço para aqueles que já não querem o Evangelho. Como que eu e você somos, qual que é a sua e a minha participação nesse plano de Deus? Somos cooperadores dele? Reconhecemos a nossa insignificância ou somos arrogantes com as habilidades que o nosso Deus nos tem dado? De fato, servimos a Deus para que esse Evangelho, para que essa mensagem, para que esse plano que está sendo trazido, que está sendo concretizado, somos eu e você servos que estão servindo, que estão cooperando, que estão levando a coisa à frente segundo a vontade de Deus? Podemos dizer que a nossa situação não traz desânimo a outros? Que realmente, irmãos, o nosso cristianismo seja assim, que o nosso cristianismo seja vivido de maneira tal que nós possamos, até mesmo falando das nossas próprias tribulações, fiquem firmes. A minha tribulação, na verdade, é uma glória, é um motivo de louvar a Deus para vocês. Que o nosso cristianismo seja assim, irmãos, e que eu e você, a semelhança de Paulo, sejamos cooperadores de Deus no anúncio, no levar dessa mensagem, dessa obra, desse plano. Que o nosso Deus nos abençoe e nos use segundo os seus propósitos. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos fortaleça com ela. Pedimos que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, arrependimento. A tua igreja, Deus, na nossa nação, o quanto que a tua igreja em nossa nação, ó Deus, tem envergonhado o teu nome. O quanto que a tua igreja, ó Deus, tem agido de maneira tão reprovável. Ó Deus, traz arrependimento ao teu povo. Traz arrependimento àqueles que realmente são teus, porque muitos na verdade são apenas aproveitadores, nem servos do Senhor são. Ó Deus, em nome de Jesus, faz, ó Deus, com que aqueles que são sal e luz, de fato vivam assim. Concede essa bênção, Pai, que nós sejamos servos do Senhor, aprovados, ó Deus, em todos os contextos onde nós estivermos, até mesmo, Deus, nas nossas tribulações, que elas sejam, ó Deus, uma recomendação do teu agir, do teu plano, do teu querer, de nós como servos do Senhor. Enche-nos, ó Deus, da humildade que é devida àqueles que servem ao Senhor, e faz de nós pessoas recomendáveis no cumprimento do teu plano. Te agradecemos
te pedimos, em nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém.